Palavra de Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Salmo de número 90, por gentileza, a partir do verso 1. Enquanto você encontra aí, eu quero nesta noite expressar a nossa adoração a Deus por um grupo específico aqui da igreja. Nosso grupo de voluntários. Cadê os voluntários aqui? Mesmo que não estejam escalados, dá um glória aí. Amém, queridos? Esses são os voluntários que servem a Deus, que também nos servem de uma forma ou de outra, que prepara toda a igreja, a recepção, o seu estacionamento, a orientação. Esses irmãos, eles têm se esforçado para servir ao Senhor e também servir à igreja. E eu queria junto com você, com muito carinho, aplaudir o nome do Senhor por cada voluntário aqui da nossa igreja. Deus te abençoe. E já deixar o convite, você que deseja servir ao Senhor também, nos procure após o culto, procure lá os nossos amados, a Tica, o Zé e todos que estão ali. Dê o seu nome, preencha ali uma ficha rápida, e você poderá servir ao Senhor da sua forma, no seu tempo, mas não deixe de servir a Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Então vamos lá, Salmo de número 90, a partir do verso 1, nós vamos ler em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso refúgio. O que Ele é nosso? Só de vez em quando? Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti, Senhor, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza que Tu arrasta os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos nós, ou todos os nossos dias, passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor de que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias. Repita comigo: ensina-nos a contar os nossos dias. Amém. Para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, ou volta, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. E sejam manifestos os Teus feitos, ou as Tuas obras, aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sempre em nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Curve sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Meu Pai, estamos diante da Tua igreja, estamos diante dos Teus filhos, e assim como foi nesta manhã gloriosa, será também nesta noite poderosa, onde o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Desde já, Pai, o Senhor possa retirar o cansaço físico, mental, todo o incômodo, toda a sonolência, tudo que possa impedir os Teus filhos de receber a Tua bendita palavra. Quero lhe pedir que o Senhor, meu Pai, abra o entendimento, abra o coração,
abra a mente e que eles possam, sem reserva, sem barreiras, receber tudo aquilo que será entregue através da tua palavra. E que não só ouvirá para aumentar a fé, mas aplicará para que seja edificada a casa de todos sobre uma rocha. No nome de Jesus, meu Pai, declaro este tempo abençoado, e nada vai impedir os teus filhos de receber tudo aquilo que o Senhor já prometeu, projetou e deseja na noite de hoje. No nome de Jesus, no nome de Jesus, todo e qualquer impedimento seja quebrado, anulado, rompido, despedaçado pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Porque nada, nem um espírito maligno, nem nada vai impedir os teus filhos de tomarem posse da vitória que o Senhor tem para entregar nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus de Israel, e no nome de Jesus, porque cada um aqui, Senhor, tem suas particularidades, cada um aqui tem os seus anseios, cada um aqui tem as suas provações, cada um aqui está vivendo um momento em um tempo de vida. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor venha esquadrinhar os rins, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, sondar os corações, e na sua particularidade, na individualidade de cada um, o Senhor irá discernir a tua palavra, e será falado ao coração, direto do entendimento, para que ele possa e ela possa entender que é o Senhor que está falando. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque a tua presença já está em nosso meio, e na onde a tua presença está, meu Pai, algo diferente acontece, e do alto da cabeça, planta dos pés, toca agora o teu povo, toca agora com o teu Espírito, prepara a alma dos teus filhos, porque em nome de Jesus, com ousadia, poder, coragem, unção e autoridade, o teu Espírito irá ministrar a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, abençoado este tempo de qualidade que teremos, em nome de Jesus. Mas o teu Espírito me impulsiona a continuar orando, porque eu creio em nome de Jesus que o Senhor já está operando agora. Em nome de Jesus, meu Pai, já começa a tocar o teu povo, já começa a curar, já começa a renovar, já começa a tocar de uma forma diferente. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Espírito tem liberdade agora em nosso meio, porque nós não somos mais nossos, somos teus, ó Pai, somos povo teu, somos a igreja tua, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e em nome de Jesus, nada pode impedir, porque tua palavra diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Então em nome de Jesus, não há impedimento, não há barreira, não há correntes, não há grilhões, não há portas de bronze que irá impedir os teus anjos ministradores de ministrar sobre o teu povo nesta noite. Eu declaro isso porque creio nisso, por isso eu falo em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê assim, diga amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Moisés escreveu esse salmo. Quem? Moisés, não foi Davi. Fala para o teu irmão, não foi Davi esse. Muitos foram escritos por Davi, mas aprove Deus chamar Moisés para escrevê-lo. E quando nós olhamos e lemos neste texto, nós vimos que Moisés sabia que era precioso uma palavra chamada tempo. Repita comigo, tempo. Era precioso, e ele sabia que era importante demais, porque ele foi chamado com 80 anos para fazer uma grande obra. Ele entendia que havia pouco tempo para ele fazer tudo aquilo que ele foi chamado por Deus. Ele entendia que precisava do Senhor, e que ele precisava contar os seus dias, saber aproveitar o seu tempo e o tempo que tinha, para que manifestasse o poder sobre ele e a vontade do Senhor neste tempo oportuno. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero ministrar e dizer para você o tema desta noite. Pergunte qual? Temos pouco tempo. Quando nós olhamos, queridos, que o tempo do homem é breve, mas o tempo de Deus é eterno.
que o tempo do homem, embora ele vive hoje como se fosse eterno, e não entende que pouco tempo tem. Mas Deus, embora tenha todo o tempo, não se acomoda na eternidade e se preocupa com o hoje. Nós geralmente não discernimos os tempos do homem e o tempo de Deus. Nós vamos ver que agimos como nunca iremos morrer. Nós agimos como sempre não iremos morrer. Nós temos uma dificuldade, queridos, de pensar na morte, de projetar a nossa vida pensando que iremos morrer um dia. Não preparamos os nossos filhos para viver sem a nossa presença, enquanto Deus prepara todos os seus filhos para viver em sua presença um dia. Quem está entendendo isso? Então nós vivemos num tempo chamado Cronos. Esse tempo chegará ao fim para cada um de nós. E Deus age em outro tipo de tempo, chamado Kairos. E esse tempo não tem fim. Até Satanás sabe que está chegando o fim, o seu tempo. Mas nós não. Satanás tem pressa de cumprir os seus objetivos, porque sabe que tem muito pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 vai dizer: portanto celebrem os céus e o que neles habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Repita comigo: temos pouco tempo. Moisés também expressa, não irmãos, repita de novo: temos pouco tempo. Amém, vamos junto aqui. Moisés também expressa um pouco o caráter de Deus e a importância de conhecê-lo. Porque como eu vou valorizar o meu tempo se eu não conheço o Deus do tempo? O Deus que criou todos os tempos e estabeleceu eles. Então como eu vou entender o tempo de Deus se eu não entendo como Ele é? O conhecer de Deus a cada dia se conhece através da tua palavra. Por isso que Ele diz sobre um dos uma das atribuições de Deus, do seu caráter. Versículo 1 de Salmo número 90 vai dizer: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Repita comigo: refúgio. E eu pedi para você repetir na leitura que Ele é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Refúgio significa, amada igreja, lugar de paz e tranquilidade. Quando estamos refugiados em Deus, Isaías disse o seguinte: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição. Mas mais do que isso, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Isaías 25, 4. Quem está em Deus está refugiado, diga amém. E este refúgio está disponível para dois tipos de pessoas. Pergunte quais? Os necessitados e os aflitos. Cadê os necessitados aqui? Tem refúgio para você nesta noite. O Senhor é o teu refúgio. Olha, entenda, Ele também, além de ser refúgio, Ele é abrigo contra as tempestades. O nosso Deus, querido, é um lugar que nós temos que estar. Ele é abrigo para mim, para minha família e todo quanto aqueles que creem e aqueles que eu falar do amor dEle, que se entregarem a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós sabemos que este abrigo, quando estamos num abrigo, pode vir as tempestades. O abrigo, vou falar de uma casa protegida, e quando nós estamos nela, pode vir a tempestade e não pinga nada dentro desta casa. E eu quero profetizar sobre a tua vida e tua família e tua casa. Enquanto você estiver no abrigo, no refúgio de Deus, pode chover lá fora, pode ter tempestade lá fora, mas dentro da tua casa não vai ter uma goteira, não vai ter uma goteira, porque o Senhor é a tua proteção. Quem está entendendo isso? Então quando nós falamos sobre isso, Ele é o abrigo contra as tempestades, mas Isaías também disse que Ele é sombra. Repita comigo: sombra. E tendo uma coisa, a sombra que está fazendo aqui no altar, pela luz que está sobre mim, a sombra está longe ou perto? Longe ou perto? Perto. Aqui Isaías está passando uma mensagem para nós,
que Ele é sombra. E se a sombra está ao seu lado, eu estou sentindo a presença dele aqui. Entenda que se a sombra está ao seu lado, Isaías está dizendo: fique tranquilo, você está refugiado, está no abrigo, e Ele é sombra, Ele está ao seu lado. Entenda, Ele está ao seu lado na angústia, Ele está ao seu lado no tempo de sorrir, no tempo de chorar, em todo o tempo Deus está ao seu lado. Deus é a sombra, Ele não desgruda de você. Na onde você vai, Ele vai. Na onde você vai, Ele vai. Não tem como escapar de Deus. Ele está com você em todo tempo, em todo lugar. Ele é a sombra, porque a Bíblia diz que além de estar com você, seu refúgio, seu abrigo, quando eu falo de sombra, a Bíblia diz que na sombra do Onipotente descansaremos. Então, além de Ele estar com você, de ser o seu refúgio e abrigo, Ele vai trazer descanso para você. Levanta a tua mão. Está chegando descanso para a tua alma. Está chegando um tempo de renovo para a tua alma. Eu quero profetizar ainda mais. Tempo de descanso com viagem. Se prepara. Repalavassé. Levanta a tua mão, irmão. Em nome de Jesus. Aqueles que não viajam muito tempo como eu, Deus está preparando um tempo de descanso para você. Deus está preparando uma viagem abençoada para que você sempre sonhou. Amém? Ah, vocês não estão crendo, senão vocês já aplaudiram a Deus. Aplauda Ele, irmão. Amém? Então o nosso Deus, Ele é sombra. Isaías termina dizendo que o nosso Deus também é mais alguma coisa. Pergunte o quê? Fala para o teu irmão: Ele é muro. Quando nós falamos de muro, falamos de proteção. Quando nós falamos de muro, nós falamos de algo que está protegido, cercado. E quando nós falamos de muro, nós falamos que a nossa casa está protegida, porque não vai entrar qualquer um. Diga amém. Fala para o teu irmão: na sua vida, Deus quer ser um muro, e só vai entrar quem Ele autorizar. Quando Deus é um muro, Ele está dizendo que só vai entrar alguém na sua vida com autorização dEle. Amém ou não? Amém? Então Deus Ele nos chama até para cuidar daquilo que nós estamos fazendo, mas também com quem estamos nos relacionando. E eu declaro em nome de Jesus: se alguém entrou por esses muros e entrou na tua casa com autorização sua, mas não de Deus, na sua vida, casa é vida, diga amém. Se alguém entrou de intruso lá, ou está tentando pular o muro, se prepara. Sem a autorização de Deus, não vai ficar dentro dos seus muros. Sem a autorização de Deus, não vai ficar na tua vida. Mas eu declaro em nome de Jesus que Deus está autorizando algumas pessoas a entrar na tua vida, para fazer conexões, para fazer coisas para você que Ele mandou fazer, porque tem bênção chegando para aqueles que estão dentro dos muros, chamado Deus o Todo-Poderoso. Deus é muro, e não adianta tentar entrar de qualquer jeito, que vai parar no muro. Há uma proteção em volta de você e a sua família, diga amém. Esses muros, Isaías diz que também nos protege dos vendavais e tempestades da vida. E quando eu olho para Naum capítulo 1 versículo 3, diz: o seu caminho está no vendaval e na tempestade. Ah, você perdeu a oportunidade de dar um glória aí. Porque além de ser o seu muro e não deixar a tempestade entrar, e os vendavais Ele permite a tempestade, porque Ele tem caminho na tempestade. Então, querido, se você está passando por tempestade, não fique triste com isso, porque a tempestade é sinal que tem muro que vai proteger, e tem caminho chegando para você ir na onde você nunca imaginou. Quem está entendendo isso? Deus, Ele tem caminhos, queridos, na tempestade. A tempestade não vai te parar. Amém ou não? A tempestade traz medo para você, traz insegurança, mas tem caminho no meio da tempestade. O nosso Deus cria caminhos onde não tem caminho. Fala para o teu irmão: tem um caminho no meio desse problema. Amém ou não? Amém. Então, no meio da tempestade, Ele tem um caminho para você, porque Ele é Deus. Repita comigo: Ele é Deus. Versículo 2, em Salmo 90, continuando: antes que
nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Se ele é Deus, ele não é homem. E se fosse homem, não era Deus. Então, o que eu quero te dizer, querido, e conjecturar é o seguinte: Deus não é homem. O homem te frustra, o homem te fere, o homem mente, o homem erra, o homem faz coisas terríveis, porque a grande maioria do mundo está seguindo a Satanás. Diga misericórdia. Mas nós não servimos homem, servimos o nosso Deus. A Bíblia vai dizer em Números 24:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O homem mente, o homem trai, o homem abandona, o homem rouba, o homem não cumpre, o homem esquece. Mas Deus não, Ele promete e cumpre. Eu não sei o que você viveu nos seus relacionamentos, que trouxe para você traumas terríveis a ponto de você não querer se relacionar mais com ninguém, de não querer ter mais amizades, criar novas amizades, a ponto às vezes da frustração trazer para você até uma questão entre você e Deus, no tocante: por que tu permitiste que este homem me afligisse? Por que tu permitiste que essa situação veio na minha vida? Muitas coisas, querido, que acontecem na nossa vida, e porque este mundo está caído, este mundo tem um destino, este mundo jaz no maligno, e muitas coisas no mundo, atrocidades, assassinatos, tudo que vem acontecendo, porque o mundo está caído desde o Éden. Mas Deus, quem? Não tem nada a ver com o erro do homem. Ele pegou um plano que o homem jogou fora no Éden e colocou um novo plano chamado plano de salvação. E hoje eu e você estamos diante desta mesa, relembrando a morte de Jesus Cristo, que trouxe um outro plano, o segundo Adão, para dar salvação para mim e para você, e para fazer que a gente viva ainda no mundo, mas como não tivesse nunca vivido nele, uma nova vida em Cristo Jesus, Deus tem para aqueles que creem. Então, queridos, Deus não é homem. E eu tenho que continuar o relacionamento que Ele deseja comigo. E muitas vezes esse relacionamento é atrapalhado por situações que eu vivi com humanos. Olha o destino dos homens. Versículo 3 de Salmo 90. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. O destino dos homens, querido, como nós, é voltar ao pó. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus fez eu e você do pó da terra. Interessante que eu e você vamos na farmácia, ou o médico receita uma vitamina para mim e para você, às vezes de A a Z. Amém ou não? Uma vitamina de A a Z. Ela tem vitamina A, B, mas também tem zinco, tem magnésio, tem alumínio. Quem está entendendo? Essas vitaminas tem todas na terra, porque ela precisa disso. Então, para quem ainda desconfia que veio da terra e do pó da terra, o que a terra precisa, eu e você precisa. A terra precisa de alumínio, precisa de zinco, precisa de magnésio. São elementos que a terra tem, e eu e você precisa para funcionar materialmente ainda, enquanto temos fôlego de vida. Deus nos tirou do pó da terra e para o pó voltaremos. Quando há um enterro, a melhor forma cientificamente de decomposição do nosso corpo é na terra. Por quê? Porque viemos da terra. Alguns ainda se pode perguntar: pastor, mas quem é mais chique e está cremando? Tá, crema passa pelo processo e vira pó, sim ou não? Tem uns que jogam na terra. Ah, pastor, e aqueles que jogam no mar? Fique tranquilo, pó é pó, vai entrar na terra, ou vai entrar no mar, entra no mar, e o pó vai caindo, vai caindo, vai caindo. Pergunte, até na onde? Até na terra, no fundo do mar.
Fala para o teu irmão, não tem como. Fala para ele, não tem como. Eu vim do pó e para o pó voltarei. Mas eu quero dar uma palavra abençoada para você que está muito assustado. O teu corpo volta para o pó, o espírito de vida volta para Deus, e a tua alma também tem uma morada no céu para aqueles que creem até o fim da sua vida. Ei, meu irmão, o corpo pode morrer, o nosso tempo está chegando e vai chegar, mas saiba de uma coisa: você tem um lugar no céu através de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, por isso, querido, que ainda é tempo, ou dá tempo de entender que o nosso tempo a cada dia está chegando ao fim. Tenho pouco tempo, repita comigo, eu tenho pouco tempo. O objetivo de Deus é falar neste pouco tempo que eu e você tem, nos ensinar neste tempo, nos usar neste tempo poderosamente, realizar propósitos neste tempo. Jesus disse: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Olha só, Jesus completou a obra na cruz do Calvário. Ele disse, e foi aproximadamente 3 anos e meio, diga amém. Diga amém. 3 anos e meio ele cumpriu a missão dele. A obra, ele disse: Deus, meu Pai, eu completei a minha missão, eu completei a obra. Mas se ele completou a obra, como é que é isso? Ele deixou os discípulos para continuarem a obra que ele começou. E ele deixou eu e você para completar a obra que ele começou. Quem está entendendo? No tempo em que nós temos, neste pouco tempo que temos, chamado vida. Jesus entendia qual era a missão dele, no tempo em que foi estabelecido. E o Espírito Santo quer que nós entendamos que no tempo em que nós temos e foi estabelecido de vida para nós, nós temos que cumprir a missão que Deus nos chamou para cumprir. Deus, querido, Ele tem um plano e um propósito na vida de cada um, desde o ventre. Deus, Ele nos formou já sonhando que nós seríamos o que nós somos hoje. Deus tem um sonho que na sua vida que só você pode realizar, porque Ele já realizou. Amém ou não? Ele já realizou. Deus realiza o meu sonho? Não, Ele já realizou, é seu, já está escrito. Eu só tenho que entender o meu tempo. Eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho. Quem está entendendo? O tempo de Deus é kairos, é diferente, irmãos. É um tempo determinado, um tempo por Deus, um tempo oportuno. O nosso tempo, queridos, ele vai, ele corre, a nossa agenda. Mas o de Deus, nós lemos aqui, que de fato no verso 4, 1000 anos para ti é como um dia de ontem que passou como as horas da noite. Entenda, um dia para nós é como 1000 anos para o Senhor. Meu Deus. E o que aconteceu há 1000 anos atrás é como se tivesse acontecido nesta noite. Olha a lembrança de Deus. Olha a mente de Deus como é poderosa. Deus não se prende no nosso tempo. Por isso que temos dificuldade de entender, queridos, algumas promessas na nossa vida. Se você como pai chegar no seu filho e dizer: qual é o seu sonho, filho? Qual é a bênção que você quer? Ele vai chegar até você, como o Davi chegou até a mim, falou: pai, eu quero um carro. Mas eu como pai não vou entregar um carro para ele agora. Eu vou entregar um carro daqui 8, 9 anos depois que ele tirar a carta. Diga amém. A bênção dele, o que ele está pedindo, o que ele deseja em Deus é um carro agora. Mas o tempo oportuno não é agora, é daqui 9 anos. Então eu e você como filhos pedimos para um pai que é Deus, e Ele olha para nós, deseja nos dar, mas no tempo dele não é ainda um tempo oportuno para te entregar. Fala para o teu irmão, está entendendo, irmão?
O tempo de Deus, querido, é poderoso. O tempo de Deus é oportuno. É na hora certa, Nino. É na hora certa, Ronan. É na hora certa. Cadê quem está entendendo aqui? Que Deus, Ele não mente. Ele vem na hora exata, meu irmão. É no tempo oportuno. Eu estou achando que Ele está demorando, mas na verdade Ele já está planejando o momento certo. Ele sabe o que e quando e como entregar algo na nossa vida, para que eu e você não desviamos do caminho, para que eu e você permanecemos no caminho e estejamos preparados para viver esse ciclo, este tempo que Deus tem, recebendo esta bênção em nossas mãos. Quem entende? Olha o que o salmista disse no versículo 5: como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer. Versículo 6: germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Repita comigo: tenho pouco tempo. O que eu tenho feito com o pouco tempo que tenho? Será que estou perdendo tempo com coisas que não valem a pena? Quanto tempo perco discutindo? Hoje estava ensinando no Amor e Palavra e teve um texto onde um serafim estava discutindo com Satanás. Aí eu parei dentro do ensino e falei: olha, a única pessoa que Deus deixa você e permite você discutir é com Satanás. Amém ou não? Você pode discutir com ele, mas com ninguém. E este anjo discutiu e depois disse: olha, o Senhor Deus te repreenda. Ele entende a patente de Satanás e o que ele representa. Porém, eu não tenho que subestimá-lo, mas eu posso, com autoridade em Deus e em Jesus Cristo, com autoridade em Jesus, quem está entendendo? Eu não vou subestimá-lo, mas eu vou declarar vitória sobre a minha vida, e ele não tem poder sobre mim, sobre você, sobre a sua casa. Mas eu não posso perder tempo discutindo, querido, coisas que não levam a nada. Repita comigo: eu tenho pouco tempo. 20 anos da nossa breve vida passamos dormindo. Se o salmista disse que tenho de 70 a 80 anos de vida, eu faço menos 20, porque 20 eu estou dormindo. E o restante desses anos, o que sobrou eu tenho que dividir entre comer, trabalhar, estudar, dirigir e ter um tempo para Deus. Fala para o teu irmão: realmente eu tenho pouco tempo. Se eu partir do pressuposto, pastor Valdeir, de que eu tenho que dizimar o meu tempo, aí eu estou enrolado. Pergunte por quê? 2h40 por dia. Isso eu estou falando do dízimo do meu dia. Então, quando nós olhamos e vimos que temos pouco tempo, Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 14 o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Moisés está nos alertando que o nosso Deus sabe que durante o nosso tempo também pecamos. Versículo 8 do Salmo 90: Ele conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos. Repita comigo: secretos. À luz da tua presença. Sabe o que Moisés está dizendo? Que tudo que é secreto está nas trevas. E quando nós falamos de trevas, falamos que está encoberto pela escuridão. Quando eu lembro de Colossenses capítulo 1, versículo 13, onde Paulo escreveu que nós somos transportados do império das trevas, escuridão, ausência de luz, para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz. Quando nós viemos nesta luz, foi exposto os nossos pecados, nos arrependemos diante dele e ele nos perdoou,
deu a nós novas vestes, vestes limpas. Quem entende? Da mesma forma é quando há um pecado encoberto sobre as nossas vidas, secretos, que não podemos deixar na jurisdição de Satanás, porque se está nas trevas, está sobre a incumbência dele, sobre a jurisdição dele. Deus não pode fazer nada enquanto está nas trevas. E quando está nas trevas, há um cativeiro, e quem comanda é Satanás. Há uma prisão para quem está nas trevas, com algo secreto, porque eu, como filho, não posso ter segredos com o meu Deus. Primeiro, porque Ele sabe o que eu fiz. Segundo, porque Ele anseia que eu olhe para Ele e confesse e fale: Senhor, eu não tenho segredos contra Ti. O Senhor já sabe o que eu fiz, por isso eu me arrependo e me perdoa em nome de Jesus. Quando sai das trevas, Jesus quebra o cativeiro, você é livre, vem para a luz, e Deus te coloca novas vestes, vestes brancas. A Bíblia diz que não falte o óleo sobre a sua cabeça, e alvas seja as suas vestes. Eu quero profetizar, irmão, Deus está ungindo você de novo, e esse óleo fresco, receba o óleo do Senhor, receba nossas novas vestes. Mas não podemos deixar segredos com o Senhor, porque Ele não deixa segredos comigo e com você. A Bíblia diz em Salmo de número 25, versículo 14, que Deus revela os seus segredos para aquele que tem aliança com Ele. Meu irmão, Deus vai revelar os seus segredos para você, mas você não pode ter segredos com Ele, porque você é um só com Ele. Um só com Ele. Eu quero declarar que hoje, não só uma veste nova Deus está te dando, porque tudo que está encoberto nas nossas vidas, Deus vai trazer para a luz. Quem está entendendo? E Ele tem vestes. E eu tive uma visão hoje na igreja de manhã, e se é para a igreja, é para todo mundo. Diga amém. Você saindo daqui com outras vestes brancas na mão também. Pergunte por quê? Não, mais forte, pergunte por quê. É a veste, levando vestes novas para o teu ente querido, levando vestes novas para os seus amigos, levando vestes novas para todos aqueles que você tem falado de Jesus, irmão. Eu entendo, tem salvação, tem troca de veste. Quem está entendendo? A lavanderia de Deus, a confecção de Deus de novas vestes, está todo vapor. Se prepara para um grande tempo de salvação na sua vida, na sua família e neste lugar. Quem crê nisso? Quem crê comigo? Um tempo de salvação de almas. O último tempo do Senhor vai ter salvação. Você vai se espantar. Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas que você olha e diz: esse não tem jeito. Deus está dizendo para mim: é esse que Jesus quer, é esse que Jesus está atrás. Jesus está atrás de alguns políticos que estão desviados. Jesus está atrás de pessoas importantes que têm influência. Deus vai salvar. Você vai ficar espantado com algumas notícias. Deus vai salvar pessoas importantes do nosso país. Ele está falando comigo aqui. Vai ter salvação de pessoas, queridos, que você olha e fala: o que Deus está fazendo? E através dessa salvação vai ter muitas pessoas que serão influenciadas pelo testemunho. Quem está entendendo isso? Mas vai começar pela tua casa, em nome de Jesus. Em Provérbios 28:13 vai dizer o seguinte: quem esconde, encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona alcança misericórdia. Então tudo que está encoberto, querido, nas nossas vidas, que Deus não tem acesso, impede eu e você de prosperar na presença dEle. É como se tivesse retido, é como se tivesse bênçãos aguardando. Você dá sinal para Deus, e o sinal continua sendo o mesmo. Pergunte qual? O arrependimento. Amém ou não? Deus está aguardando isso de nós. Todos os dias, queridos, temos que se arrepender. Todos os dias temos que contar os segredos a Deus, as nossas fraquezas, aquilo que tem tirado
a sua mente de Deus, aquilo que tem tirado o seu coração de Deus, aquilo que tem tirado o teu corpo da presença de Deus, de ser o templo do Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Amém ou não? É perca de tempo deixar para amanhã a confissão das nossas fraquezas, porque Deus já sabe. Deus já sabe. Sabe quando você faz algo errado, irmãos? Já aconteceu com você? Quando eu era pequeno, fiz várias travessuras, coisas erradas. Mas quando eu ensaiava para contar para o meu pai, e aí minha mãe preparava todo o ambiente para não ter chicote. E aí a gente chegava, quando eu ia falar para ele falava: eu já sei, rapaz, que você fez isso. Me dava um alívio, irmãos, mas era meter o pé também, embora, porque não é porque ele sabia que ele não ia me corrigir. Mas entende? Que como a gente vai comprar, ai Senhor, eu preciso contar, olha, eu fiz, Deus já sabe, irmão. Ele já sabe, continua te amando. Ele já sabe, continua te amando. Ele já sabe dos nossos erros e continua amando a cada dia mais. Mas eu estou falando que Deus não vai mudar com você. Mas Ele, querido, Ele quer que saia das trevas para a luz, para Ele abençoar você. Quem é maduro na fé para receber uma palavra dessa? Amém? Amém? É isso. É isso. Porque a Bíblia vai dizer que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido, que não venha a ser conhecido e trazido para a luz. Lucas capítulo 8, versículo 17. Então Deus quer iluminar a nossa vida, todas as áreas e cômodos da nossa casa, iluminar a sua empresa. É tempo, queridos, de jorrar águas purificadoras na nossa vida, na nossa casa. Quem está entendendo isso? Sobre os nossos filhos. Eu declaro em nome de Jesus, querido, há um tempo de purificação para os nossos filhos. Diga amém. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Josué disse o seguinte, antes de uma guerra: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Deus tem maravilhas para realizar no meio de nós. Na sua casa, como igreja, Deus tem um tempo novo, abençoado para nós. Mas vai passar pela nossa santidade, vai passar pelo nosso arrependimento. A forma de eu ser maduro diante de Deus e falar: Senhor, está aqui, ó. Foi assim, Senhor. Ele está guardando isso. E em nome de Jesus, nesta semana, em nome de Jesus, haverá uma surpresa de Deus na sua vida, através da sua confissão, na sua oração. Quem entende? Versículo 12 é o versículo chave desta mensagem. Eu não vou cansar você, já estou terminando. Ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que Deus estava falando? Deus estava querendo nos ensinar sobre os nossos dias. Que são os nossos dias, irmãos? O nosso tempo de vida. Esses são os nossos dias. Porque dias geram meses, meses geram anos, anos geram décadas, décadas geram séculos. Tempo. Então Ele está querendo nos ensinar a contar os nossos dias, para saber o quanto eu vivi. Mais do que isso, e como vivi esses dias da minha vida, até o dia chamado hoje. O que acertei, o que errei. Uma contagem me traz uma realidade. Repita comigo: contagem traz realidade. Trazendo aqui para o campo de contabilidade, que é uma das minhas formações, mas nunca exerci. Quando você faz uma contabilidade, você traz a realidade daquela empresa, se está dando positivo ou negativo. Quem entende?
Quando você faz uma contagem de inventário numa empresa de produtos, você vai ter a realidade daquele estoque. Se está faltando, se está sobrando, quem entende? Quando Deus fala para a gente contar os nossos dias, Ele está dizendo, olha, faz uma contagem, contabiliza isso, para você entender o quanto você já viveu, ou o quanto de tempo você já perdeu. Deus vai dizer o seguinte: contabilizo se aproveitei os meus dias em que vivi. Contando também e contabilizando os meus dias, eu posso fazer, querido, e relembrar os seus feitos em minha vida. Diga amém. Quando eu conto os meus dias, eu lembro aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já realizou. Eu contei hoje de manhã que Deus sempre me lembra para mim não esquecer que eu quase morri com 9 anos de idade num rio chamado Corumbataí, perto de Rio Claro. Eu fui com os meus tios, eles estavam bêbados, e eu não sabia nadar. Aí entraram na água, e não sei o que deu na minha mente, irmão, criança, daqui a pouco estava lá. Aí foi subindo, a correnteza foi me levando, eu fui dando pulos, daqui a pouco, eu só vi um amarelo assim. Fiquei segurando, e quando acabou o fôlego, eu comecei a engolir água. Passava muita coisa na minha cabeça, eu lembrava dos meus pais. Eu comecei a chorar, desesperado, falei, meu pai não está aqui. E foi quando eu vi, querido, alguém tirando eu daquelas águas. Um homem que eu nunca vi na vida e nunca mais vi. Se estiver me assistindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas ele foi usado por Deus para me trazer a vida de volta. Quem está entendendo? Quando a gente conta os nossos dias, nós lembramos o dia em que Deus poderia ter abreviado, ou Satanás, ou as circunstâncias da vida, ter abreviado esse pouco tempo que temos. Mas Deus assim abreviou, não. Deus alongou os nossos dias para um determinado tempo, porque Ele tem propósito na minha vida. Ele sabia que hoje, nesse dia, estaria pregando para um povo abençoado em Votuporanga, que crê nele. Ele tem, querido, planos com você. Por isso você não morreu, e não vai morrer, até que seja cumprido os seus dias sobre a terra. Oh, eu contando os meus dias, eu avalio a minha história, e se preciso fazer um recálculo de direção para a minha vida. Quando eu conto os meus dias, Deus está mandando uma mensagem, dizendo, olha, ame a correção, porque se você contou os seus dias, você vai ver que você precisa de correção, e aquele que ama a correção, Deus chama a atenção de Deus. Quando eu conto os meus dias, eu celebro a fidelidade de Deus comigo, né, pastor? Como Deus foi fiel, quantos testemunhos. Aqui, se a gente abrisse para você contar o que Deus já fez na sua vida e foi fiel com você em tempo em que ninguém foi fiel com você. Eu sinto a presença dele aqui. Contando os nossos dias, eu posso planejar melhor o meu futuro. Contando os meus dias, eu posso calcular o preço que eu já paguei e que eu preciso pagar para chegar nos propósitos de Deus e nos meus sonhos. Quando eu conto os meus dias, eu entendo o momento profético, o momento em que Deus está realizando através daquilo que eu estou realizando. Amém ou não? O momento profético, entender o momento profético, é entender o que Deus está fazendo quando eu estou fazendo. Amém ou não? Porque enquanto você está fazendo, trabalhando, Deus está fazendo outras coisas proféticas e espirituais junto com aquilo que você está fazendo. Quando eu conto os meus dias, eu entendo e começo a perceber o que está acontecendo no mundo espiritual e o que Ele está realizando e já realizou profeticamente na minha vida. Quando eu conto os meus dias, eu entendo o que Ele está me pedindo e que eu tenho pouco tempo. Quando eu conto os meus dias, eu tenho uma dimensão dos 3 Cs. Repita comigo, 3 Cs. Primeiro C, repita comigo, ciclo. Representa as fases da vida, o ciclo. Segundo C, círculo. Representa as minhas conexões, amizades, relacionamento. Terceiro C, circuitos.
representa a minha geografia, na onde eu estou, se eu estou no lugar certo, se eu estou da forma certa. Quem entende? Então os 3 Cs só vem na minha mente quando eu conto os meus dias e tenho este momento com Deus de me avaliar e entender os ciclos, as fases da minha vida, os ciclos de amizades e de relacionamentos que também ajudarão nos propósitos de Deus, e o circuito na onde eu estou, se eu estou dentro da vontade de Deus. Quando eu conto os meus dias, eu começo a ter um coração sábio, como está dizendo no versículo 12, e começo a estar pronto para aproveitar o máximo de tempo que me resta. Versículo 13, estou praticamente terminando a mensagem, vai dizer o seguinte: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Uma palavra que me chama a atenção aqui é volta, Senhor. Nós vimos as nossas crianças dizendo para Jesus voltar, e eu quero ouvir agora os adultos dizendo: volta, Jesus. Fala, volta, Jesus. Quando eu falo volta, Jesus, eu falo para Ele voltar para um encontro que haverá entre a noiva que somos nós e o noivo que é Ele. Não desejar a volta de Jesus é um grande sinal que eu não contei os meus dias, que eu não tenho, nem imagino, nem tenho a mente voltada para entender os tempos em que eu tenho vivido, e o tempo que eu já vivi, e o pouco tempo que me resta. Jesus está voltando e pouco tempo temos para fazer tudo aquilo que Ele deseja na nossa vida e pela nossa vida. Deus está interessado em 2 obras, pergunte quais? A obra em mim e a obra por mim. A obra em mim é aquilo que Ele está realizando, construindo, desconstruindo, reedificando, construindo, reformando. Quem entende? A obra por mim é aquilo que eu vou fazer quando a obra dele estar concluída dentro de mim. Quando Ele concluir a obra dentro de mim, eu estou apto a exercer a obra dele. E eu entendo que tem algumas placas de cessaram as obras, cessaram, foram interrompidas as obras. Muitos, queridos, fecham os seus corações e impedem Jesus de completar a obra que começou. Porque Jesus, Ele começa uma obra e quando Ele começa, Ele vai até o fim. Amém ou não? Ele vai até o fim, Ele quer todo o seu ser, Ele quer toda a sua mente, Ele quer toda a sua vida. Ele não quer só uma parte, Ele não quer um pedaço, Ele não quer o resto, porque Deus não deixa resto para mim, Ele deixa coisas completas para mim e para você. Para Deus não é o que sobra, é o que Ele preparou para você, amém? Mas aquilo que Ele preparou para você vai sobrar. Só 4 entenderam. Aquilo que Ele vai entregar para você vai sobejar, você vai repartir, vai sobrar. Mas não é a sobra que Ele tem para nós, amém ou não? Deus, Ele quer, queridos, continuar a obra que Ele começou. Por isso que a Bíblia vai dizer em Abacuque capítulo 3 versículo 2 o seguinte: Senhor, Abacuque dizendo, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época, ou seja, no nosso tempo, as mesmas obras, faz elas conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque estava dizendo, em outras palavras também, até no capítulo 2, aviva a sua obra no meio dos anos, faz a sua obra de novo em nós, faz de novo. Ele estava desejando que Deus fizesse de novo a obra naquela nação. Abacuque é um nome esquisito. Eu vou profetizar, seu próximo filho chamará Abacuque. A gente brincava entre um amigo e falava, a esposa estava grávida, eu falei, eu já sei o nome, Deus me revelou aqui. Falei, vai ser Abacuque. Falei, que isso, rapaz? Mas na verdade, Abacuque significa abraço. Por quê? No tempo que Abacuque nasceu, Nino, não tinha mais abraço em Israel.
Era um tempo de segregação, era um tempo difícil, era um tempo de altivez, era um tempo de esfriamento da amizade, do amor. Quem entende isso? E a mãe dele falou: não, vai ser profético este nome. Ele vai chamar Abacuque, porque eu quero um abraço e não tenho. Então ele vai chamar abraço, e toda vez que falarem o nome dele, estarão falando abraço profeticamente, e isso vai contagiar a nossa nação. E nós vimos, querido, que nos nossos dias também está faltando muitos abraços. Muitos abraços. Vivemos a pandemia que nos trouxe uma distância terrível, a ponto de nem poder tocar na mão, quanto mais abraçar. Mas isso já se foi. Deus, Ele quer expressar o amor dele através do abraço hoje. Diga amém. O abraço cura. Fala para o teu irmão: um abraço cura. Eu fui curado, já às vezes sou até repetitivo, mas fui curado pelo abraço do nosso pastor nos cultos lá do Harum. Primeiro culto que eu fui, um abraço significa muito, querido. Um abraço, chorar junto, orar junto. Amém ou não? Quem aqui já foi no gabinete em atendimento sabe que terminou o atendimento, a gente ora junto, eu abraço mesmo. Os homens, né? As mulheres a gente dá com a mão, amém? Mas a gente se abraça. Os varões aqui, é bênção. Às vezes um abraço, querido, muda a história de uma vida, de uma pessoa. E eu quero terminar esta mensagem dizendo que Deus vai abraçar você hoje. E Ele nos ensinou hoje a contar os nossos dias, porque falta pouco tempo. Fique de pé, por gentileza.